Então, na história do Brasil, nunca foi tão comum se envolver em guerras e tretas políticas de outros países. Quer dizer, diga isso pro Brasil Imperial. Resumindo, Guerra do Paraguai, Guerra do Prata, Guerra da Cisplatina e vários outros conflitos. Mas não era só isso. Além disso, existiam as tretas diplomáticas. E uma das que se destacaram foi a questão Christie. Resumindo bem, uma crise diplomática entre o Brasil, que na época era o Império do Brasil, e o Reino Unido, que na época era o gigantesco Império Britânico. E eu falo gigante mesmo, porque o Reino Unido tinha colônia em todos os continentes, espalhando seus costumes, língua, cultura e além disso, praticamente mandando no planeta. Tá bom, mas chega de enrolação e vamos começar nossa história. Então, no ano de 1861, um navio tinha saído da Escócia rumo a Buenos Aires, na Argentina. Só que o navio tava uma porqueira, porque ele acabou encalhando no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Como a tripulação e os pilotos do navio não sabiam o que fazer, eles foram pedir ajuda às autoridades da província na época. Ou seja, praticamente abandonaram o navio cheio de carga e suprimento. Então, mas você sabe como é brasileiro, né? Foram lá, entraram no navio e roubaram tudo praticamente. E você sabe, assalto não agrada nem a gente que é brasileiro, imagina que iria agradar um britânico, né? Óbvio que os caras ficaram putaços da vida. Com toda essa confusão toda aí, um embaixador britânico da época chamado William Douglas Christie foi lá meter o pé na porta e pediu ao imperador brasileiro na época, Dom Pedro II, uma indenização pelo roubo e obviamente ele negou. Essa confusão poderia ter acabado por aí, né, como vitória diplomática brasileira. Não. Então, já no ano seguinte, que no caso era 1862, marinheiros britânicos e brasileiros entraram em brigas por causa de mulheres. E a polícia brasileira na época tinha detido eles. Mas você sabe, né, algo que envolve polícia e estrangeiro não termina nada bem, sempre dá uma trabalheira do caramba resolver isso daí. Então, sabe o embaixador brasileiro? Então, ele perguntou àquele estranho lá, o William Douglas Christie, se os marinheiros britânicos poderiam ser julgados aqui no Brasil. O cara foi lá, né, e obviamente, como ele já estava de saco cheio, ele falou que não, e que era lei eles serem julgados lá no Reino Unido. Mas só que ele não quis parar por aí não, ele ameaçou prender os marinheiros brasileiros, demitir os policiais e também cercar o Rio de Janeiro com a frota real britânica, que era a mais poderosa do planeta. Com tudo isso acontecendo, óbvio que o imperador brasileiro não gostou nada disso. Então, o Brasil decidiu peitar o Reino Unido. O Dom Pedro II falou bem assim, pode vir então, o Brasil tá pronto pra guerra. Bem, pro Reino Unido não seria fácil invadir o Brasil, se bem que eles eram 5 vezes maior que a gente, mas o Brasil também era gigante. E como você sabe muito bem, o Brasil se dá muito bem por causa da sua geografia hostil. Ou seja, se já é muito ruim pra invadir hoje, imagina naquela época. Tá bom, parei de enrolar agora, voltando pro assunto. O Brasil naquela época já era o país mais forte da América do Sul. E o Reino Unido, como uma grande potência, era cheio de rivais, e eles poderiam ajudar o Brasil. Mas só que nada demais aconteceu, até que o Reino Unido ameaçou de bombardear uma cidade lá no Rio Grande do Sul. Além disso, a esquadra britânica prendeu vários navios brasileiros no Rio de Janeiro, exigindo a indenização de 2.000 libras. E o povo brasileiro 100% putaço, junto com o imperador, pediu a indenização de 2.000 libras pelos navios apreendidos e também por violação do território nacional. Os britânicos 100% putaços da vida falaram que não iam dar indenização nenhuma. Então o imperador brasileiro puto da vida foi lá e cortou todas as relações diplomáticas com o Reino Unido. Vendo tudo isso acontecendo, o rei Leopoldo I da Bélgica decidiu intervir na crise. Ou seja, ele ia mediar o que estava acontecendo entre o Brasil e o Reino Unido. O imperador brasileiro, que já estava de saco cheio de tudo isso, foi lá e pagou a indenização. Ele disse que o dinheiro não importava em si a soberania do território brasileiro. E também ele achava que o rei belga ia ser totalmente a favor dos britânicos. E ele não estava errado em achar isso, até porque a rainha Victoria do Reino Unido era praticamente a sobrinha do imperador belga. Mas, por incrível que pareça, o imperador belga foi a favor do Brasil. Imagina o rolo que deve ter dado nessa família depois, hein? Então, já no ano de 1865,
o Império Britânico pediu desculpas ao Império Brasileiro, sendo uma verdadeira vitória diplomática do Brasil. Assim, terminando o que foi a Questão Quist 1861 até 1865. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me apoie, porque esses vídeos dão um puta trabalho. E eu queria agradecer a todo mundo que viu até aqui. Ah, e não se esqueça de ver outros vídeos aqui do canal, porque eu não sei se eu vou continuar postando vídeos, nem que seja uma vez por ano praticamente. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e falou!